Boa noite, irmãos, graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez ao vivo para juntos liberarmos uma palavra, falarmos um pouquinho do amor de Deus e aprendermos um pouquinho mais sobre a graça do nosso Deus, amém? Nós vamos estar orando para estar dando início a esse momento aqui e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração, tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso. Amém? Vamos orar, você que pode, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é sobre o nosso coração, é sobre nossa vida, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa estar conosco nesse momento e que todo entendimento necessário, meu Deus, da tua palavra possa vir sobre a nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, meu Deus. Nós somos gratos a Ti e somos totalmente dependentes do Teu Espírito e do conhecimento que vem do Senhor. Continua conosco e com aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos dar aqui, na verdade, continuidade a um tema que nós estamos tratando. Esse é o Indo à Mesa, e o propósito é esclarecermos alguns assuntos e que você possa meditar e tirar as suas conclusões e de alguma forma a palavra de Deus trazer uma mudança sobre o nosso coração. E o tema é: pequei, e agora? E na primeira edição, na verdade, online que nós fizemos, nós falamos sobre a origem do pecado, que começa lá no céu com Lúcifer, está lá em Ezequiel 28:11, também Isaías 14:12 ao 14 você também vai encontrar. Nós falamos da queda do homem, que acontece com Adão e Eva, né, lá em Gênesis capítulo 3, você também vai achar um assunto bem interessante se você olhar Romanos 5:12, falamos sobre a consequência do pecado, que traz destruição na família. Usamos como exemplo aqui a vida e a família de Davi. Ela gera morte, não somente física, mas morte também espiritual. E também falamos do principal, da maior perca que o pecado traz sobre a vida do ser humano, é separação do homem e Deus. O pecado, ele nos separa da comunhão com Deus. E tudo isso nós falamos. E hoje nós queremos falar sobre o poder da graça, o arrependimento, a chave para uma nova vida, e o perdão, uma porta aberta. Eu não sei se nós vamos conseguir falar de tudo isso e não terminar, né, hoje. Mas a proposta agora, irmãos, nós falamos do pecado e da consequência. Agora nós queremos falar também o que a graça, o que o amor de Deus, o que o perdão e o arrependimento traz sobre a nossa vida. Amém? E para dar início aí, irmãos, eu vou pedir ao pastor Francisco aqui que abra a palavra de Deus, a Bíblia aqui em Romanos, no capítulo 5, do verso 12 ao 20. E quando ele abre ali, o versículo desse Indo à Mesa está lá em 1 João, capítulo 2, e verso 1, que diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a vontade de Deus para o homem é que nós não venhamos pecar. Mas glória a Deus que Deus também, junto com isso, Ele traz um caminho para aqueles que pecaram, para nós que pecamos. E Ele diz o seguinte: olha, você não peque, mas se você pecar, tem um advogado, Jesus Cristo, aquele que julga nossas causas. E hoje, esse texto de Romanos 5, do 12 ao 20, que vai ser aí a nossa base para esse primeiro tema, o poder da graça. Graça, favor imerecível. O pastor vai estar aí lendo para a gente e dando aí o início aí. Graça e paz a todos, e que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.
Estarei lendo então Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 20, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Maravilha. Irmãos, esse é o poder da graça. Você consegue entender isso? A graça de Deus, ela é de uma forma plena para todos. Bem-vinda, Rose. Eu vou estar passando aqui também para os irmãos estar trazendo aqui a sua primeira fala aqui. Mas esse texto que o pastor Francisco ele acabou de ler, ele diz que aonde o pecado ele está abundante, a graça de Deus ela pode fazer algo impressionante por nós. E eu quero convidar você, meu querido, meu irmão, a entender um pouquinho essa graça e receber isso na sua vida. A graça, ela veio para todos e está sobre todos. Não existe ninguém que merece. A graça é algo que nós não merecemos. Fala que a graça, ela é tudo aquilo que o homem não merece, mas Deus traz sobre a vida do ser humano. E quando nós recebemos essa graça de Deus na nossa vida, irmãos, isso abre um leque para a gente, várias portas que são abertas. Então, eu quero dar aqui a oportunidade aqui para a Suelane também estar comentando essa questão da graça, que é sobre todos e para todos. Amém? Su, começa aí e fica à vontade. A paz, amados. É bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? E falar um pouco sobre a palavra de Deus, trazer luz à nossa mente, né? Porque quando nós conversamos, quando nós estamos debatendo um tema, é muito bom porque traz realmente esclarecimento. E a gente deixa de pensar dentro da caixinha, né? A gente começa a ver por um outro ângulo, e isso é muito bom, né? E a graça de Deus, ela tem nos alcançado, né? Por isso nós estamos aqui. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui, porque nós fomos alcançados através desse amor, né? Do amor de Jesus, que pagou o preço por nós ali naquela cruz. Então, é muito bom poder entender um pouco sobre esse tema. Pastor, a graça de Deus, ela é sobre todos que a entendem e mergulham nela. Agora, como algumas pessoas não conseguem entender a graça de Deus, que é algo impressionante sobre a nossa vida, que passos ou o que o homem pode fazer? Na verdade, a pergunta que eu quero trazer é o seguinte: o homem pode fazer alguma coisa para merecer a graça?
nada que vem de Deus para o homem, ou seja, no mundo espiritual, nada é por merecimento. Vindo de Deus é tudo pela graça. E é necessário que se faça uma distinção, que é teologicamente feita, entre graça comum e graça especial. A graça comum é a graça, por exemplo, de Mateus 5,45, que diz que Deus faz que o sol nasça sobre justos e injustos. Essa graça comum, ela é resumida dizendo que nós podemos dizer que essa graça é aquela que mantém os efeitos do pecado restritos a certos níveis e que possibilita a civilização e a cultura, ou seja, como que ainda hoje, no mundo que nós estamos vivendo, pessoas ruins ainda têm consciência do que é certo, ainda fazem coisas boas. Essa é a graça comum, mas a graça especial, nós estamos falando da graça para a salvação. Esse eco, esse grito do Espírito Santo na alma do homem, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é de graça, isso não é por merecimento. É um ato que nós temos que ter, é uma decisão que precisamos tomar diante dessa chamada do Espírito Santo para a salvação, que é extensiva a todos, não por méritos, mas pela graça, porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, e isso não provém de vós, é dom de Deus, não é? Então nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as boas obras. Então ninguém merece, por isso se chama graça. Amém. Irmãos, esse é o poder da graça. Max, a graça de Deus sobre a nossa vida é algo que não tem como viver sem isso, não é verdade? E a graça de Deus também te alcançou, como nos alcançou. E diz aí, você entende a graça de Deus nos dias de hoje tão bem? Porque, na verdade, ela não mudou, né? Amém. Saúde os irmãos aí, as pessoas desejam uma boa noite, que a paz de Deus esteja no teu coração, no nosso coração, que tudo aquilo que nós vamos dizer aqui nesta noite, trazer para você, para nossas vidas, possa entrar no teu entendimento, te esclarecer. E eu convido a você, após isso daqui, a você continuar aprendendo de Deus. Continuar aprendendo você e Deus na tua casa, lendo a Bíblia, estudando sobre esses assuntos, porque eu creio que tudo aquilo que vai ser revelado aqui, tudo aquilo que for dito aqui, Deus ainda pode acrescentar ao teu coração, trazendo algo maior ainda a você. A graça de Deus, ela reina hoje, ela reina desde quando Jesus veio, e a Bíblia diz que tinha uma cédula contra nossas vidas, pois o nosso pecado ele nos condenava, existia uma condenação já desde o pecado de Adão contra nossas vidas, e a gente estava submetido a essa condenação. Havia uma cédula, havia algo que precisava ser pago para que a gente fosse livre da culpa do pecado. A Bíblia diz que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é mediante a graça, mediante aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Então, aquilo que Jesus fez para a nossa vida foi rasgar essa cédula, pagar o preço pelo nosso pecado, pagar o preço por aquilo que a gente não conseguiria fazer por nós mesmos, porque as pessoas no Antigo Testamento ofereciam sacrifício de animais para pagar o preço do seu pecado. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício anual pelos pecados, e Jesus veio como sacrifício, como cordeiro, e de uma vez por toda, aquilo que ele não precisaria fazer, mas ele deixou a sua glória por uma graça, por um amor incomparável, e ele se entregou por nós, e assim derramou a sua graça sobre toda a humanidade. Não é sobre mim, não é sobre Marcelo, não é sobre ninguém que está aqui, mas sim sobre todos, não é sobre uma pessoa só, porque todos pecaram. Então, Jesus veio com uma graça e ela está derramada sobre toda a terra, e a gente que temos o direito de entrar nessa graça ou não. Amém. E, Rose, é muito lindo saber que Deus, ele nos deu esse presente, a graça. Como receber algo que você não merece? Como entender, eu fico pensando, como entender isso? Como entender
que Deus ele traz, porque a graça não veio para mim e para você agora que nós estamos caminhando com Cristo, agora que nós estamos tendo um relacionamento com Ele. A graça veio antes de tudo isso, a graça veio quando nós vivíamos ainda no pecado, na prática do pecado, do erro, e veio sobre nós. E como é lindo entender isso, não é, Rose? Amém, irmãos. Verdade, Marcelo. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe você que está em casa e nos ouvindo. Assim como o irmão Max falou, eu repito também que você seja abençoado nessa noite, que essa palavra venha entrar no seu coração, venha entrar nos nossos corações e fazer a diferença, que a gente venha compreender um pouquinho mais do que é a graça do Senhor, essa graça que a gente está aqui falando, essa graça da qual o Senhor tem derramado sobre nossas vidas dia após dia. Né? Assim como já foi falado, a graça é o dom gratuito de Deus. Né? É algo que vem de Deus, é o dom de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, 24, diz, né, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção, que é a remissão de pecados, só pode vir através de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, através do reconhecimento do Senhor Jesus. E lá em Colossenses, no capítulo 2, eu peço para você que, se você puder abrir, eu vou estar lendo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Então, assim, é uma palavra poderosíssima, né, junto com aquilo que o irmão Max falou. Então, a cédula que era contra nós, a acusação que era contra nós do pecado, o Senhor Jesus, ele veio sobre ele todos os nossos pecados e ele cravou ela na cruz, né? E através disso veio a redenção sobre as nossas vidas. Isso não vem de nós, como já foi falado, não vem por obras, não vem por merecimento, não vem por aquilo que eu faço, por esforço próprio. Isso é graça, é dom de Deus, é bondade, é misericórdia, foi entrega do Senhor Jesus por nossas vidas, pelos nossos pecados. E a culpa que o inimigo, né, de nossas vidas, de nossas almas, lançava contra nós para nos lançar no inferno, foi quebrada, foi aniquilada, através do poder do Senhor Jesus na cruz. Porém, isso só pode ser, essa redenção só pode se consumar, de fato, nas nossas vidas, quando a gente aceita esse sacrifício, né? Quando a gente reconhece esse sacrifício na cruz. Então, graça é favor imerecido, é aquilo que eu não mereço. A gente precisa começar a compreender isso, que graça é algo que nós não merecemos. A gente já começa a galgar passos, né, favoráveis diante do Senhor. Amém? Amém, irmãos. E a Rose leu um texto também que eu ia ler aqui, que somos justificados gratuitamente pela graça. E isso, irmãos, é algo tremendo. E o nosso desejo, irmãos, é que você entenda isso. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais e também não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Ele me ama e a graça dele está derramada sobre a nossa vida. E isso, irmãos, é imutável. Não é? Isso é algo tremendo. E aqui, irmãos, em Tito, no capítulo 2 e no verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século rapidinho, irmão, volta aqui. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às
concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que a graça de Deus ela está para todos os homens. A graça de Deus, irmãos, ela só não alcança você se você não quiser, só se você não se permitir viver sob essa graça. A ideia de Jesus, irmãos, quando vem trazendo a graça para mim e para você, também é dizer, olha, todos aqueles que reconhecerem a minha graça, podem viver sobre ela. Amém? Alguém quer trazer mais alguma coisa sobre a graça, sobre esse versículo que eu li aqui, que a graça de Deus, ela veio os homens para todos, porque são vários assuntos que nós queremos tratar e nós queremos aproveitar aí. Tem algo que eu anotei aqui sobre a graça, que eu achei muito interessante. Diz assim, como nós compreendermos a graça. Uma verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido de Deus, sempre leva a uma vida de gratidão e obediência. Eu achei isso muito interessante, né? A partir do momento que a gente consegue compreender o que é graça, que nós não merecíamos absolutamente nada, a gente começa a andar em uma vida de gratidão e obediência a Deus. E quanto mais compreendemos quão amável Deus tem sido conosco, quanto mais formos conquistados pela sua misericórdia, mais nos inclinaremos a amá-lo e a servi-lo. Porque você vai compreender que a graça, você não merece, é algo da bondade, da misericórdia de Deus, né? E você começa a participar da santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Você começa a participar ainda mais da natureza de Deus, né? Quando você começa a compreender o que é a graça, quando você começa a compreender, quando nós começamos a compreender, né? Porque nós precisamos compreender isso todos os dias, porque a graça vem sobre as nossas vidas todos os dias, né? Não é só se converteu, se arrependeu dos pecados e a graça vem. Não, a graça são todos os dias, até que chegue aquele grande dia. Eu também faço uma distinção entre graça e misericórdia, que muita gente confunde, né? Enquanto graça é favor imerecido, ou seja, eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço. Misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. Porque como pecadores, porque em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, como pecador, eu mereço o inferno. Os evangelhos falam muito sobre o inferno e isso é uma realidade. Então, a misericórdia me livra do inferno. Então, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que mereço. E graça é quando eu recebo aquilo que não mereço. Então, são duas palavras diferentes que estão interligadas, mas que têm esse sentido diferenciado. Aquilo que eu mereço, que é o inferno, Deus me livra pela graça. E aquilo que eu não mereço, que é a salvação, Deus me dá de graça, sem merecer. Isso é graça. E 1 João 2, 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Aí olha esse versículo, olha essa parte. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, isso é a graça de Deus, né? Ele se entregou, ele se deu por nós. Isso é lindo demais, irmãos. Eu espero que você esteja entendendo, irmãos, a grandeza que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós poderíamos trazer milhões de explicações e tentar esclarecer da melhor forma possível, mas mesmo assim não ia chegar o que é a graça de Deus sobre a nossa vida. É algo impressionante. E se você quiser entender um pouquinho sobre isso, mergulhe nesse assunto, o poder da graça. Busque, leia a palavra, eu tenho certeza que ela vai falar com você. Irmãos, e o Max também quer falar uma coisinha aqui sobre a graça, antes que eu mude de assunto aqui. Vai lá, Max. Só falar... Há um ditado aí no nosso tempo, no mundo aí, que só se damos valor naquilo que a gente batalhamos para conquistar, né? Só se dá valor naquilo que você trabalha muito para conquistar. E aquilo que vem de graça, vai de graça. Mas a graça de Deus, meu irmão, eu quero te convidar a você dar muito valor a ela.
Ela veio de graça para a tua vida, e muitas pessoas pegam aquilo que vem de graça para viver uma vida da maneira que ela quer. Então nós temos liberdade para escolher, nós temos liberdade para viver, porque a graça nos deu liberdade, porque o amor de Deus nos deu liberdade. Mas dê valor àquilo que Jesus fez. Jesus morreu por você, por meio da graça dele nós somos salvos, por meio da graça dele nós somos libertos, por meio do amor dele, do sacrifício dele nós temos vida, mas a graça dele foi para que a gente vivesse uma vida de integridade, uma vida em amor, uma vida em lealdade, uma vida em justiça, uma vida debaixo da palavra dele, debaixo daquilo que é o propósito dele estabelecido sobre as nossas vidas. Então Jesus veio para nos trazer para ele, para que a gente pudéssemos andar como ele andou, fazer aquilo que ele fez, ou agir como ele agiu. Então a graça nos deu essa liberdade. Então ela veio de graça para a tua vida, mas não usa aquilo que veio de graça para a tua vida para você viver uma vida da maneira que você quer, distante daquilo que é o planejamento do Senhor para a tua vida. Dê valor a essa graça. Ela é de graça, mas faça por onde aquilo que veio de graça, porque isso, meu irmão, é como o amor de Deus. Quando o escritor foi dizer sobre Jesus, ele não tinha palavra para descrever, então ele não tinha como mensurar isso. Ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira. A graça, a gente vai tentar achar palavras aqui, não tem palavras para a gente descrever ela, porque é algo que foge do nosso entendimento humano. Ela, de tanto valor que ela tem, então dê valor a isso, dê valor àquilo que Jesus fez para você, é de graça, está aí, então dê valor para aquilo que Jesus deu a você. Abrace a graça e viva sobre ela. E, irmãos, e tem a graça, nós poderíamos falar da misericórdia, como foi falado, do amor, é uma série de coisas que Deus trouxe para mim e para você. Agora, se por um lado Deus trouxe a graça e nos deu de graça, algo que nós não merecíamos, agora nós queremos falar aqui de algumas coisas que agora é a parte que nós precisamos fazer. E a graça não custou nada para a gente, mas custou algo muito caro, custou Jesus. De graça para nós, mas para Deus foi algo assim que custou o Filho dele. Amém? E se a graça é um presente de Deus, nós queremos entrar agora e falar um pouquinho sobre o arrependimento. O arrependimento, nós colocamos aqui, uma chave para uma nova vida, ou uma chave para uma mudança de vida. Amém? E o arrependimento agora, nós começamos a entrar num campo, se a graça é algo que vem do céu, que é algo sobrenatural para a nossa vida, o arrependimento é algo que é possível a nós, é algo que diz respeito a mim e a você. E eu quero ler aqui, para a gente falar um pouquinho sobre arrependimento, lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 31, vai dizer assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitais de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, é lindo entender isso, porque todos nós estávamos e estamos doentes por causa do pecado. O pecado é uma doença que contagiou a todos, mais do que o coronavírus. O pecado é algo que eu não posso bater no peito e dizer que eu não tenho ou que eu não pratico, porque o pecado, infelizmente, a Bíblia chega a falar que quando eu faço o bem, o mal está em mim. Não é isso? E se o pecado, ele faz parte da nossa vida, e logo então a Bíblia está dizendo que Deus veio trazer uma solução para o pecado, ou seja, nos curar disso. E a Bíblia está dizendo que Deus vem para que nós possamos chegar ao ponto de nos arrepender. É possível o homem se arrepender, isso é claro. Agora, quando você está doente, você precisa de um remédio, e o arrependimento é um remédio. Eu disse aqui que o arrependimento ele é uma chave para a transformação de vida. O que você pode dizer para a gente sobre o arrependimento? O que o arrependimento ele traz para a gente, uma vez que nós pecamos e buscamos o arrependimento?
se arrepender e pedir perdão, né? O arrependimento é mudarmos a direção. Se nós estamos indo por um caminho e você se arrepende, você precisa mudar a direção da onde você está indo, né? E o arrependimento, ele vai nos trazer isso, né? Nós estamos indo para a morte. Quando nós nos arrependemos, né, nós mudamos essa direção, nós estamos indo em direção a Cristo. Então, a Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, quando nós nos arrependemos, nós estamos livres para mudar a direção, para acertar o alvo verdadeiramente. E o arrependimento envolve algo muito importante, como você disse, mudança de atitude, mudança de conceito, mas como o pecado, eu preciso entender e aceitar que eu sou um pecador e eu preciso me arrepender. Então, o arrependimento, ele entra por um caminho de aceitar a condição que está vivendo. Eu sou um pecador e eu preciso de arrependimento. Não é isso? Com certeza. Isso é uma obra do Espírito Santo. João 16:8, né, diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso que nós estamos dizendo aqui, todos estão dizendo, isso está abrindo uma consciência, uma porta no seu coração de entendimento. É o Espírito Santo fazendo essa obra que foi feita em cada um de nós. De alguma forma ele nos fala, ele nos convence, e nós nos vemos pecadores, não é? Até que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então não há um justo sequer. Então talvez você não se ache pecador porque você não mata, não rouba, não faz mal a ninguém, só faz o bem. Como nós já dissemos, não é por obras, senão seria merecimento. Então o Espírito Santo já está fazendo uma obra de te convencer de que você é pecador, de que você não merece, de que você carece dessa graça, dessa glória de Deus. Isso se chama arrependimento, não é? Que no cerne da palavra, arrepender significa não cair novamente. Então é uma mudança de mente, é uma mudança de agir, é uma mudança de sentir, é você ter repúdio do pecado. Então, essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida é uma obra contínua. Todos os dias nós precisamos da obra do Espírito Santo em nós. Então, saiba que Ele está fazendo essa obra no seu coração, através desse momento em que estamos aqui. Ele está ministrando a corações que talvez se achavam merecedores, que vão para o céu porque são bons. Mas ninguém é bom, só um é bom. O Jesus mesmo disse isso. Então, Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós alcancemos esse coração arrependido e seja um arrependimento sincero, um arrependimento de alma, para que nós possamos receber essa graça salvífica. Quando Cristo ele perdoava os pecados de alguém, Ele dizia assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Né? Então, isso é muito interessante, porque Jesus ele fala, vai e não peques mais. Então, quer dizer, é você realmente mudar a sua atitude, né? Mudar a direção da sua vida. Estamos falando aqui, Max, que o arrependimento, Deus veio trazer e fazer com que o homem se arrependa. E o arrependimento é mudança de vida. Porque eu posso dizer que me arrependo e a minha vida não mostra isso, não é verdade? Eu anotei umas coisas aqui, eu quero tentar trazer uma linha de pensamento a você. E como eu já disse, Jesus ele pregava muito por parábolas. E quando terminava parábolas, muitas vezes Jesus pegava os discípulos no canto e explicava a parábola a eles. Então, aqueles que iam à mesa com o Senhor, depois de Jesus explicar uma parábola para a multidão, ele reunia alguns e explicava como aquela parábola funcionava. Então, eu quero dizer a você que nós estamos falando aqui, mas você pode ir para o teu cantinho
com Jesus e falar: Jesus, fala comigo algo a mais. Ele vai, com certeza, ele vai falar contigo. Eu quero trazer uma linha de pensamento para você. No livro de Mateus, no capítulo 3, você vai encontrar ali, depois de 400 anos de Jesus não falar, Deus não falar sobre a terra, a gente vai encontrar a figura ali de João Batista. E ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava trazendo aquele povo que estava sem direcionamento, aquele povo já tinha se perdido da direção que era Jesus, que era a direção que era Deus. Jesus não tinha vindo ainda, a direção era o caminho, era Jesus, era Deus, e aquele povo já tinha se desviado de Deus, aquele povo já tinha esquecido dos mandamentos, aquele povo já tinha esquecido de tudo aquilo que Deus tinha feito lá atrás para Israel. E João Batista, após 400 anos que que Deus não fala sobre a terra, vem João Batista falando: arrependei-vos, convertei-vos, muda de direção, vocês não estão mais confiando no Deus. É mais ou menos como o povo, quando deixou de ter Deus como Senhor e quis ter um rei, e Deus deu a ele Saul. Eles escolheram Saul. Naquele momento, Deus fica muito irado, e Deus fala até com o profeta Samuel: Samuel, não fique irado, não se preocupe, porque eles não estão pecando contra você, estão pecando contra mim, porque eles deixaram de ter eu como Deus para escolher um rei como as outras nações. Então, aquele povo vinha errando tanto, esquecendo tanto de Deus, que após 400 anos Deus não falar sobre a terra, ele levanta João Batista e ele fala: ó, endireitai as veredas, preparai caminho reto para o Senhor, voltem para mim, convertei-vos, arrependei-vos. Então ele estava trazendo de novo um povo a Deus. E após João Batista vem Jesus falando a mesma coisa: arrependei-vos, voltem para mim. E Jesus já começa a falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a salvação, eu sou tudo aquilo que vocês deixaram para trás. E no livro de João, como o pastor já disse, João 16, já vem outro personagem. Primeiro vem João Batista, depois vem Jesus, e Jesus fala: vou enviar o Espírito Santo, que ele vai provocar vocês, dentro do coração de vocês, arrependimento. E no livro de Gálatas, vão dar os frutos do arrependimento. Vamos ler o livro em Gálatas? Eu quero trazer a vocês o que o arrependimento, o que o Espírito Santo, se vocês voltarem para o Espírito Santo, que vai produzir em vocês. Gálatas 5, 22. Vamos lá ler aqui. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas o que eu quero trazer para vocês são os frutos do Espírito. Quando há arrependimento no nosso coração e a gente se volta para Cristo, para a direção certa, porque não há outra direção certa, é Cristo Jesus, o caminho certo, e se converter quer dizer isso, você voltar à origem, é você voltar àquilo que é certo. A gente vai aceitar Cristo, vamos receber o Espírito Santo no nosso coração, e os frutos do nosso arrependimento vão aparecer, que são esses que eu acabei de ler aqui. Os frutos do Espírito, ele vai frutificar na tua vida, ele vai mostrar que é arrependimento. Jesus falou, João Batista falou, sobre arrependimento com frutos, fruto do teu arrependimento. Então, os frutos do nosso arrependimento é aquilo que nós vamos mostrar, deixar o Espírito Santo fazer na nossa vida. E eu não sei se você tem isso na tua vida, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Quanta bondade falta no mundo, né? Fidelidade, quanta infidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. Então, quando a gente se arrepende, que a gente se converte ao Senhor, que a gente muda a nossa direção, o mundo está caminhando uma direção totalmente ao contrário de Deus, e nós desejamos voltar a Jesus, à origem, ao nosso Criador, e entra o Espírito Santo na nossa vida, esses frutos começam a produzir na nossa vida, aí a gente começa a mostrar os frutos de um arrependimento. Então, essas coisas têm
brotado na tua vida, tem frutificado na tua vida, é a certeza que você é uma pessoa que tem se arrependido e tem se voltado para Deus. Amém. Rose, o arrependimento genuíno, ele claramente, por tudo aquilo que foi dito pelo Max aqui, e a Bíblia ela fala isso, dei fruto digno de arrependimento. O arrependimento, então, a Bíblia ela está dizendo que quando eu me arrependo de verdade, as minhas obras mostram isso. Porque algumas pessoas dizem assim, poxa, mas será que se arrependeu mesmo? Será que realmente o camarada está arrependido daquilo que fez? Então, ou seja, a minha prática, as minhas obras vão trazer isso à existência. Da mesma forma que as minhas obras e as minhas práticas revelam quando de verdade eu não me arrependi. É por aí. O arrependimento ele precisa ser verdadeiramente genuíno, né? Para que a gente possa receber essa graça de Deus, né? Receber esse favor imerecido. Voltando lá na graça. Não tem como a gente falar de pecado sem falar de graça. Porque a gente falou que, porque, né, pela graça sois salvos, porque é dom gratuito de Deus, porque o Senhor Jesus, ele encravou, né, nós dissemos aqui, eu disse, encravou a cédula que era contra nós, mas muitas das vezes algumas pessoas levam isso como, Jesus morreu por mim e amém, e ele me perdoa, e eu vacilo aqui, ele vai me perdoar. Sim, ele é longânimo, né? Deus é longânimo, é tardio em irar-se. Né? Ele não é como nós, ele é diferente de nós, ele não pensa como nós, ele realmente tem a misericórdia, misericordioso, né? Sua misericórdia se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Mas para que a gente possa receber essa graça, esse perdão de pecados, apagar pecados, sem arrependimento, não tem como, né? Você pode, não, mas eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, eu reconheço que ele morreu por mim, eu reconheço o sacrifício, o sangue derramado. Meu irmão, mas se você não se arrepender dos seus pecados não serão perdoados. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não serei perdoada. É necessário haver arrependimento para que o pecado possa ser removido, para que não haja mais acusação sobre a minha vida, para que o inimigo de nossas almas não possa apontar o dedo sobre você, porque nós dissemos que a cédula foi rasgada, mas se não houver o arrependimento genuíno, o que é o arrependimento genuíno? Mudança de mente. Não praticar mais as mesmas ações, as mesmas atitudes, aquilo que me levou ao pecado, eu preciso não mais cometer, e eu preciso realmente sentir repugnância pelo pecado, pelo meu pecado cometido. O pecado, eu levo isso muito para o início da minha conversão. O pecado em nós, ele precisa gerar em nós um sentimento de miséria mesmo, de quebrantamento diante do Senhor, de pedir perdão mesmo, de, pequei. Você precisa sentir o pecado em você. Você precisa sentir a dor do seu pecado diante de Deus, para que você seja perdoado. Amém? Né? Amém. Irmãos, o arrependimento é isso. Se a graça é algo que vem de Deus sobre a nossa vida, o arrependimento é algo que nós precisamos viver todos os dias, toda hora. E eu quero ler aqui... Marcelo, só um minutinho. Pode eu falar. esqueci de citar um versículo Tranquilo. Que está lá em Romanos, porque eu gosto de falar e citar a palavra do Senhor, né? Não gosto de ficar só nas minhas palavras. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha de novo aí a santificação, né? A natureza de Deus. Irmãos, não tem jeito. Eu acho que nós podemos enganar até algumas pessoas com um falso arrependimento, mas a nossa vida denuncia isso, não tem jeito. Se você de verdade você se arrepende, a sua vida também mostra isso. E se você de fato pelos frutos conhecereis a árvore. O Max soprou aqui no meu ouvido aqui. É exatamente isso, irmãos. Quem tem uma vida de arrependimento e entende o quanto isso é importante, o fruto dele vai ser diferente daquilo que ele costumava produzir. E em Atos 26,
no verso 20, diz assim, olha, antes, é Paulo dizendo, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha o que a Bíblia está dizendo. A minha obra, aí eu começo a pensar, as minhas obras, as nossas obras, elas mostram isso, um arrependimento digno de verdade? Porque se por um lado Deus vem com a graça dele, Deus vem com o amor dele, e nós aceitamos esse amor e essa graça, e nós queremos, porque não é simples e não é fácil para ninguém. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. E nós estamos falando aqui do arrependimento genuíno, e o arrependimento genuíno, ele produz bons frutos. O arrependimento genuíno, ele nos leva a mudar de direção, como foi falado aqui. Judas ele apareceu estar arrependido. Mas o arrependimento dele, o arrependimento que me leva a tirar a minha vida não é arrependimento. O arrependimento me leva a retratar, não é isso? A buscar conserto, a buscar uma nova direção e a prosseguir a partir daquele momento. E existem algumas coisas que nós podemos reparar, né, o que ficou para trás. De repente nós cometemos um erro que dá para a gente reparar, mas tem erros que não dá para reparar mesmo. Mas a verdade é que o arrependimento genuíno, ele nunca vai me levar a tentar sobre a minha vida, não é verdade? Diz aí, pastor. É verdade. Vou trazer um pouquinho de polêmica para o nosso debate. Alguém disse que, na verdade, Judas se arrependeu sim, mas o problema é que ele não procurou Jesus, ele procurou a religião. Querendo dizer que a religião não salva, mas Jesus é quem salva. Se você se arrepende, busque a Jesus, não busque religiões. Religiões não salvam. É só para a gente refletir, mas se ele teve remorsos, também é possível. Porque há muitas pessoas que dizem que se arrependeram, mas a sua vida mostra outra coisa. Por exemplo, em Mateus 7,16, diz que Jesus dizendo que conhecereis qual seja a boa árvore pelos seus frutos. Então, alguém que teve um arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito Santo, ela automaticamente vai produzir outro tipo de fruto, vai ser uma nova criatura. Também é bíblico isso, né? Em Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é viver em novidade e abundância de vida, produzir frutos que vão mostrar que Jesus está na sua vida. Então, o seu rosto vai brilhar mais, você vai ser mais amável, você vai ser mais compassivo, vai ser mais maleável. Isso é uma obra contínua. É claro que não é da noite para o dia, porque as pessoas falam, fulano está na igreja, mas continua fazendo certas coisas. É claro, isso leva um tempo. E é um tempo que eu levei, é um tempo que cada um de nós levamos, isso varia de pessoa para pessoa. Então, nós vamos nos submeter a essa obra do Espírito Santo e vamos deixar que o vento nos sopre nesse mar da graça, para onde quer que o Senhor queira nos levar. E é para um lugar de glória. É isso que Deus tem para nós. Aleluia, irmãos. O arrependimento é tremendo. Ele nos aproxima de Deus de uma forma violenta e maravilhosa. Então, irmãos, olha só, entenda a graça de Deus que é sobre a nossa vida, que é sobre a sua vida. Entenda se, quando essas palavras que estão sendo liberadas aqui, irmão, se está produzindo no teu coração, porque nós somos muito mais, é muito mais fácil guardar um rancor e viver com esse rancor do que entender o perdão e liberar o perdão. Não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite e ele quer trazer não apenas o entendimento sobre o perdão, mas ele quer nos levar a liberar perdão. Não é? Porque pedir perdão, irmão, já é algo assim muito forte. E liberar o perdão também é algo tremendo. Então, se Deus está trazendo, se o Espírito Santo está trazendo alguém na sua memória aí, e você precisa pedir perdão, irmão, faça isso. Faça isso. Na verdade, se arrependa e faça isso. E agora nós vamos entrar justamente nessa parte. Perdão. O perdão, ele abre portas, o perdão,
ele faz coisas extraordinárias. E sobre perdão, nós vamos falar sobre o perdão de Deus, quando eu peco contra Deus. Na verdade, quando eu peco contra meu irmão, também diretamente eu estou pecando contra Deus. Pedir perdão a Deus, entender o perdão de Deus, perdoar o nosso próximo e a perdoar nós mesmos. Nós vamos tentar falar sobre essas 3 etapas aí e nós vamos encerrar. E falando sobre o perdão de Deus, qualquer pessoa que entende a graça e qualquer um que se arrepende e se aproxima de Deus e pede perdão a Deus, irmãos, ele está pronto a nos perdoar. Deus é instantâneo. Sim, filho, eu te perdoo. E sobre o perdão de Deus, eu quero ler lá em Salmos 86, no verso 5, que diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha que coisa linda esses salmos. Então a Bíblia está dizendo que Deus está pronto, irmãos. Na verdade, eu entendo que a maior forma de perdão de Deus e amor de Deus está em Jesus Cristo. Eu acho que dizer que Deus ainda nos perdoa é o maior erro da nossa vida. Deus está pronto para nos perdoar. Porque a Bíblia está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor, com o coração quebrantado e disposto a pedir perdão, ele está pronto a nos perdoar. Não é verdade, Roso? Deus nos perdoa, sim ou não? Sim, ele me perdoou. É verdade. Ele te perdoa também. Mas não importa o pecado? Deus nos perdoa? Não importa o pecado. Aleluia. Então diz aí. Queria me pegar, viu? Não importa o pecado. Ele é um Deus perdoador. A respeito do perdão, você está dizendo a respeito do perdão entre meu irmão? É entre Deus e o homem. O homem que se aproxima de Deus e pede perdão a Deus. Nós vamos falar daqui a pouco do perdão entre irmãos. Ah, sim. Então, Deus é misericordioso, perdoador, como nós já dissemos. Algo que eu não sei se vai encaixar com o que você estava me falando, com o que você está me perguntando, mas algo que eu acho também interessante é sobre a questão de, não sei se você vai tocar ainda nesse assunto, a questão de nós não nos perdoarmos. Você vai tocar nesse assunto? Vamos falar sim, vamos falar. Ah, sim. Porque eu acho isso também muito interessante. Entra até um pouco dentro da questão de Judas, sim, né? Sim. Porque eu acho que, na verdade, ele... Né, porque quando eu disse que o pecado precisa doer em nós, eu não quis dizer que você tem que se martirizar por isso. Mas sim que quando o arrependimento genuíno, você precisa sentir a dor do seu pecado. Né? Espero que eu tenha sido bem compreendida nessa parte. Foi isso que eu quis dizer. E muitas das vezes nós mesmos não nos perdoamos, né? E aí Deus não é assim, né? Lá em Isaías, no capítulo 43, a palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, assim, eu trouxe essa palavra dentro dessa linha de pensamento de que o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele traz coisas novas, Ele nos traz novidade de vida. Né? Através das novidades de vida do Senhor, que vêm os frutos na nossa vida, e isso é muito claro, as pessoas vão ver, né? Porque as pessoas, quando a gente se arrepende e essa graça vem sobre nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e aí isso fica claro, a luz resplandece no nosso rosto, as pessoas começam a ver algo diferente em nós. Né? E Deus, sim, Deus é misericordioso, Deus perdoador, para Ele não existe pecado que não possa ser perdoado, não existe pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar, que Ele não possa nos sarar, né? E nos trazer novidade de vida. Perdão, diz aí. Já. Eu não liguei. Deus, Ele nos perdoa gratuitamente, né? Ele não cobra nada por isso.
E nós precisamos entender esse conceito para que nós possamos também praticar isso com os outros, né? Porque quando nós entendemos esse amor de Deus, né, nós vamos frutificar também mostrando isso para as pessoas, né? Ele nos amou e ele nos perdoa. E ele nos perdoa todos os dias, né? Porque a Bíblia fala que nós pecamos no pensar, no agir e no falar. Então, todos os dias nós somos perdoados. E como nós somos perdoados, né, o Senhor também deseja que nós pratiquemos isso todos os dias com os outros. É algo impressionante. Está ligado, não tem jeito. Se eu não entendo que Deus me perdoa e eu não peço perdão a Ele, como eu vou ter a consciência e a sensibilidade de pedir perdão para o meu próximo? Isso é impossível. Nós só pedimos perdão com esse agir da graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós só reconhecemos que precisamos de liberar perdão ou pedir perdão a alguém porque esse amor que perdoa de Deus nos alcançou. Não é assim, pastor? Amém. Olha só, lá em Miqueias 7:18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Outra versão vai dizer que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e que não se lembra mais dos nossos pecados. Alguém vai dizer, mas Deus tem amnésia? É claro que não. Nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. Então ele tem o poder de se esquecer dos pecados dos quais nós pedimos perdão. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos pedir perdão e ele está pronto a nos perdoar e lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Agora, ele lança no mar do esquecimento. Agora, se nós não entendemos isso, se o próprio Deus lança no mar do esquecimento, às vezes nós não lançamos. Aí é outro tema que você vai falar daqui a pouco, de nós não nos perdoarmos, algo que Deus já nos perdoou. Então, isso é interessante que se fale. Eu vou passar a bola para o Max aqui, mas antes de passar para ele, eu quero ler um negócio aqui para você poder conversar com a gente aqui um pouquinho. Olha o que 1 João, no capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque existem pessoas que, eu vou pedir perdão para quê? Eu não erro, eu sou um cara bom, eu não faço mal a ninguém. E a Bíblia está dizendo, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Então, Max, pedir perdão é necessário. Não há vida cristã sem passar por essa etapa, não é verdade? Na realidade, Satanás ele tenta fazer a gente acreditar que a gente não precisa ou que a gente não somos dignos de perdão. Mas, na realidade, Jesus já nos perdoou. Quando Jesus morre na cruz, ele rasga a cédula, como a nossa irmã leu, e cravou na cruz, e ali foi liberado o perdão. Mas a gente desfruta, eu ouvi um pastor dizer que a gente desfruta daquilo que a gente entende. E se você só entende se você se achega a Jesus. Você vai desfrutar, nós vamos desfrutar do perdão de Jesus se nós nos achegarmos a Ele. Porque se nós não nos achegarmos ao Senhor Jesus, a gente vai viver uma vida ainda debaixo de uma condenação, não que ela não fora cravada na cruz, ela foi cravada na cruz, mas se a gente não vai a Ele, a gente está distante daquilo que foi o propósito dele estabelecido sobre as nossas vidas. Então, o perdão sobre os nossos pecados, ele já está cravado na cruz, ele já levou. A nossa irmã leu que Jesus abria rio nos ermos, caminho no deserto. Então, o profeta Isaías estava apontando para Jesus, apontando para aquele que, de uma vez por toda, cravaria o perdão na cruz. Então, todos os nossos pecados, Jesus não saberia que a gente ia pecar? Saberia.
Quando Jesus morreu, eu não sabia que eu ia pecar, que todos nós aqui ia pecar, que você que está nos ouvindo ia pecar. Sabia. Por isso foi um sacrifício dele para conosco. Por isso foi feita uma aliança dele para conosco. Porque a aliança de Deus com os homens é muito fácil quebrar. Ele saberia que nós quebraria a nossa aliança. Que nós um dia diria que amássemos, um dia nós viveríamos um dia quase perfeito, e de devoção, de adoração, de santidade, jejuaríamos, se afastaria de todo mal, mas no outro dia nós iríamos tropeçar. Então Jesus, ele foi o sacrifício, a aliança de Deus conosco, e essa aliança não é quebrada. Então o perdão já foi lançado na cruz, mas cabe a mim e a você a se lançar debaixo desse perdão, crendo Jesus. Em João 16:8, Jesus vai explicar a passagem que ele fala que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. E para a gente aceitar o perdão de Jesus, o Espírito Santo vai nos convencer daquilo que nós fazemos de errado, daquilo que nós tropeçamos dia após dia. E dia após dia nós temos que chegar a Jesus, confessarmos nossos pecados para que Ele venha nos perdoar, para que a gente venha desfrutar do perdão dEle que já foi cravado ali na cruz. Então não há pecado que Deus não possa perdoar. Já foi perdoado. Nós não vamos entrar, nesse mérito, falando aqui dessa frase que o Max disse, que não há perdão, que não possa ser perdoado. O único perdão que a Bíblia traz, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Mas o que nós queremos trazer ao teu coração, e o Espírito Santo traz ao nosso coração, é que Deus está pronto a nos perdoar. Irmãos, não entre nesse caminho pensando que não há perdão para mim e para você. Não entre por esse caminho de acusação do diabo, dizendo que você não merece ser perdoado, você não pode ser perdoado. Acusações de pessoas dizendo, não, para você não tem jeito. Se você se achegar a Deus, se nós nos achegarmos a Deus, a palavra que nós lemos aqui, os Salmos 86:5 diz que Ele está pronto a nos perdoar. E o que seria de nós, o que seria da igreja dele na terra, se isso não fosse uma verdade? Como o Max disse, todos os dias nós erramos e precisamos pedir perdão. Então nós acabamos de falar aqui sobre o perdão de Deus, que Ele está pronto a nos perdoar. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que eu estou vivendo, eu pequei, e agora? Peça perdão. Peça perdão, que Deus ele vai trazer o refrigério. E o perdão, quando nós somos perdoados, traz um alívio, Você consegue respirar mais tranquilamente. Aí, irmãos, nós agora vamos entrar aqui. Nós falamos sobre o perdão de Deus, que nós precisamos pedir perdão a Deus, que Deus está pronto a nos perdoar. Mas e agora? E o perdão sobre o nosso próximo? O negócio começa a apertar, porque é assim, A gente peca contra Deus, a gente entra lá, se ajoelha, e a gente faz a nossa oração, fala, Senhor, perdoa, nós pecamos, A gente vem para um culto, às vezes ruim, coração ruim, difícil, e Deus vem com a palavra dEle, e o amor dEle, e a gente sai daqui chorando, e nós pedimos perdão a Deus. E agora, quanto o negócio é contra o nosso próximo? Porque uma coisa, irmãos, não existe sem a outra. Porque olha o que a Bíblia vai dizer sobre o perdão do nosso próximo. Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é lindo demais. Porque se por um lado nós nos convertemos e somos muito bons a pedir perdão a Deus, e entendemos que pedir perdão a Deus basta, e às vezes nós tratamos a nossa esposa, o marido, os filhos, as pessoas à nossa volta de uma forma rude, e achamos que Deus está nos ouvindo e Deus está respondendo a nossa oração. E a Bíblia está dizendo que se eu peço perdão a Deus, mas não peço perdão ao meu próximo e não perdoo ao meu próximo, Ele também nos perdoa. E agora, pastor, o caldo engrossou um pouco. Diz para a gente aí sobre isso. Você que, nós que gostamos de pedir perdão a Deus e às vezes somos falhos em pedir perdão ao nosso próximo. Porque se pecamos contra Deus, é a Ele, mas se pecamos contra o próximo, não adianta orar a Deus.
É claro que o ponto de partida do perdão vem de Deus. Primeiro Ele nos perdoou e a partir daí nós precisamos ter esse coração perdoador. Uma vez que nós fomos perdoados de algo que era impagável, que nenhum ouro, nada desse mundo poderia pagar, e Deus nos perdoou disso, às vezes uma ofensa muito menor nós não conseguimos perdoar. Por isso veio essa palavra, que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Ou seja, porque nós fomos perdoados de algo tão maior que nós não poderíamos imaginar, e deixamos de perdoar algo que é muito menor do que foi o nosso pecado contra Deus. Então é basicamente isso. Nós temos que ter, a partir de Jesus, um coração também perdoador. Nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que decidir perdoar, mas também não é perdoar achando se o outro merece ou não ser perdoado. É uma decisão que precisamos ter, que precisamos tomar, de perdoar as ofensas contra nós cometidas. Em Mateus 5, 23 e 24, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faça a sua oferta. Então, às vezes a gente sabe que o nosso irmão, ele está magoado conosco, ele está entristecido conosco, né? E nós também precisamos ter esse ato de chegar para essa pessoa e pedir perdão. E quando alguém fizer alguma coisa conosco, nós também precisamos perdoar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós precisamos perdoar para que possamos realmente ser perdoados. E o perdão não é algo praticado somente com você e Deus. Nós precisamos praticar também com os nossos irmãos diariamente. Rose, eu quero ler esse texto aqui e passar para você. Olha só, Lucas 17, 3 diz assim: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, e repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependei-me, perdoa-lhe. Olha só, irmãos, que coisa linda que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque isso mostra o quanto nós somos falhos. E o quanto nós precisamos entender essa questão do perdão, não é verdade? É verdade. Assim, eu enquanto os irmãos estavam falando aqui sobre perdão, sobre perdoar o irmão, me veio na minha lembrança uma situação que aconteceu comigo bem no início da minha conversão, naquele início que a gente está assim, sabe? Que Deus está ali nos moldando, está ali colocando nossa vida nos trilhos. E eu lembro que, eu nunca vou esquecer desse dia que o pastor Silvio estava aqui pregando, e naquela noite ele estava pregando sobre perdão. Ele estava ministrando sobre perdão e falando sobre perdão, que você precisa perdoar. E foi muito tremendo aquele dia, aquela noite, aquele culto. Foi um mover muito lindo do Espírito Santo. E conforme ele ia ministrando a palavra, vinha uma pessoa na minha memória, uma pessoa da minha família, que eu não falava fazia muito tempo. Nós havíamos tido uma situação muito chata, uma situação assim, muito complicada, onde nós nos ofendemos. Ela me ofendeu, eu ofendi a ela. E assim, nós estávamos um bom tempo sem nos falar. E aquilo ficava latejando dentro de mim, conforme ele falava sobre perdão. E foi muito forte. E o culto acabou tarde naquele dia. E quando eu saí do culto, eu tive que ir direto na casa daquela pessoa. Eu bati na porta daquela pessoa, tremendo, porque não é fácil, gente. Não é fácil você pedir perdão. Porque você tem que passar por cima das suas razões. Eu tive que passar por cima das minhas razões, porque eu me sentia ofendida. Mas eu também tinha ofendido, mas a gente sempre se sente mais ofendido. E eu cheguei na casa daquela pessoa, pensa bem, sei lá, já era 10 horas da noite, acho que era. E bati na porta dela e falei, olha, eu vim aqui, eu preciso conversar com você, eu posso? Bem séria, né? Bem séria. Não, ela falou, não, pode sim. E ela me chamou para dentro da casa dela. E ali eu falei com ela, tintim por tintim, tá?
Não é, me perdoa, eu vim aqui te pedir perdão. Não, olha, eu quero te pedir perdão, porque você lembra naquela determinada situação, aconteceu isso, isso, isso. Eu estava extremamente nervosa e eu te ofendi, falei palavras para você que eu não deveria falar, e eu estou arrependida de tudo que eu fiz, e eu vim aqui para te pedir perdão. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a partir dali era o início da minha conversão, então houve um romper. Eu precisava daquilo. Tem bênçãos que vão ficar retidas sobre nós quando nós não liberamos perdão. Então, às vezes, você está orando por muitas coisas, e talvez essas orações não estão... O Senhor até ouve, mas o Senhor não está podendo te abençoar porque você não liberou perdão. Porque você quer ser perdoado, você quer ser abençoado, você quer fluir, mas você não quer liberar, você não quer se humilhar, você não quer se render. Então, isso, para mim, foi uma experiência muito linda. E hoje eu tenho uma amizade maravilhosa com essa pessoa. Depois, essa pessoa veio até me abençoar, eu abençoo ela, a gente tem uma convivência muito boa. E louvado seja o nome do Senhor por isso, por aquela palavra do pastor Silvio naquela noite. Amém. E isso é lindo, irmãos. O perdão, ele tem um poder não apenas de restaurar muitas coisas da nossa vida, mas o perdão revela o amor de Deus sobre a nossa vida. Não é, Max? Diz aí, o perdão de Deus. Está acabando o tempo ali. Por isso que eu estou rindo aqui. Já subi a plaquinha em 5 minutos. Mas rapidamente, dá mais um tempinho para nós. Oração do Pai Nosso. Jesus está no monte lá, ensinando os seus discípulos, falando o sermão da montanha lá. E a oração do Pai Nosso, Mateus 6, e vou ler só o verso 12. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase de Jesus, cara, ela é difícil de a gente falar. Falar para Deus, perdoa nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nossos devedores, é complicado. Será que você poderia falar isso hoje para Deus? Deus, me perdoa da maneira que eu perdoo o meu irmão. Jesus nos ensinou a orar assim. Jesus, se você pegar os versículos anteriores, Jesus falando do Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre o amor aos inimigos, sobre a vingança, sobre muitas coisas aqui atrás que Jesus, até aquele momento, a lei trazia um nivelamento aqui, mas quando Jesus veio falar da graça, o nível subiu mais, era perdoar os nossos amigos. Mas Jesus vem falando perdoar os nossos inimigos, amar nossos inimigos. Então, o nível da graça, meu querido, nós falamos da graça, a favor merecido, falamos do perdão de Deus, mas esse nível é muito maior. A Bíblia diz que não tem muita coisa a ver, mas tem tudo a ver. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu vou te explicar o que é isso. É como numa prova de Enem. Há uma convocação para todo o país ou para uma determinada região, não sei como é que funciona isso, mas muitas pessoas se inscrevem na prova do Enem e muitos são convocados para essa prova. Mas só são escolhidos depois para entrar na faculdade, para alcançar objetivos, só aqueles que alcançaram boas notas, aqueles que estudaram, aqueles que fizeram seu trabalho direitinho. Então, meu querido, você é chamado pela graça de Deus, mas você só vai ser escolhido no dia final se você cumprir, você crer no Senhor Jesus, primeiramente sobre tudo, e depois andar, fazer as coisas, agir como Ele agiu. Então, Ele vem nivelando essas coisas aqui, amor sobre os inimigos, e Ele depois faz essa oração do Pai Nosso, ensinando esse discípulo, e orando ao Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, nossos devedores. Eu só vou contar um testemunho aqui rapidinho, dá tempo? Vai lá, ué. E isso vai edificar a tua vida. Um dia eu desentendi com um irmão e esse irmão ele não era crente ainda. E aconteceu algo que me entristeceu muito, eu acho que eu entristeci ele também, e nós desentendemos. E um dia ele entra na igreja onde eu ministrava, onde eu tocava meu instrumento. Eu estava lá tocando o instrumento e era dia de ceia naquele dia, eu fiz a moda antiga, não existia mais essa coisa da moda antiga, de dia de ceia, chamar os irmãos na frente, pedir perdão, lá não existia isso, mas naquele dia era dia de ceia, a palavra estava sendo ministrada, e eu vi aquele irmão lá sentado, aquele jovem sentado no banco, ele é esposo de uma menina que era da igreja, mas ele não era evangélico ainda, e naquele dia eu chamei aquele irmão na frente, aquele homem na frente, e falei, eu quero te pedir perdão.
não quero lembrar de nada que aconteceu sobre nós, mas eu quero te pedir perdão. E muitos anos depois, a gente estava no retiro de homens, esse jovem veio se converter, nós estávamos no retiro de homens, o Marcelo estava sentado à mesa, não sei se você vai se lembrar, e ele falou algo que aquele dia marcou minha vida. E entra nos frutos do arrependimento, nos frutos que você dá. Ele falou, esse cara aqui, que era a meu respeito, não é porque eu sou merecedor, mas eu quero edificar a tua vida com esse testemunho. Ele falou, esse cara, um dia que ele me chamou na frente e me pediu perdão, eu entendi o poder do Evangelho. Ali eu me decidi a se converter, porque eu entendi o amor. E ele não me cobrou nada. Existe uma canção, que essa canção ela marca a minha vida sobre o perdão. Eu vou falar só umas frases, as primeiras letras dessa canção, ela diz assim, perdão é a canção do amor, perdão é se libertar, é não negar socorro ao seu algoz, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda a razão. Meu querido, eu quero te fazer um convite. Toda vez que você for pedir perdão a alguém, cara, não leva a tua razão. Não leva a tua razão. Eu já entrei em casas e eu precisava pedir perdão a essa pessoa, e quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu falei para essa pessoa, vão esquecer quem tem razão. Porque se você falar que você tem razão, eu tenho razão. Então, vão abrir mão de toda a razão. É abrir mão de toda a razão e nunca usar o trunfo que se tem. Meu querido, você sempre vai ter um trunfo na tua mão. Você, quando se desentende com alguém, e a gente se desentende mesmo, que nós somos humanos, cada um tem um pensamento. E cada um guarda um trunfo. Cada um consegue juntar, porque o dia que ele vir, se eu encontrar com essa pessoa, eu vou lançar tudo na cara dela. Quando você for pedir perdão, meu querido, não leve esse trunfo com você. Abre mão de toda a razão. Jesus tinha toda a razão para não nos perdoar, porque nós pecamos desde o princípio. Mas ele abriu mão de toda a razão para nos comprar para ele de volta. Então abre mão da tua razão. Abre mão do teu trunfo. Pede perdão, porque a mensagem da cruz é perdoar, é amar. Então, eu quero terminar aqui, meu tempozinho que restou aqui, com isso. Abre mão de toda a razão. Vive uma vida de perdão, de amor. Amém. Irmãos, realmente agora falta 2 minutos, né? Mais 5. E nós falamos aqui sobre o poder da graça, nós falamos aqui sobre o arrependimento, nós falamos aqui sobre o perdão de Deus, o perdão ao próximo, e nós queremos terminar falando sobre se perdoar. Porque tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós aprendemos, todo o amor de Deus por nós, não é que ele vai perder o sentido, mas nós vamos conseguir anular ele se nós não nos perdoarmos. O amor de Deus está aí, a graça está aí, a bondade está aí, o perdão está aí, mas às vezes nós vivemos trancafiado em nós mesmos, dizendo, não, cara, eu não mereço, eu não posso me perdoar por aquilo que você fez. E eu fui procurar alguns textos na Bíblia, e logicamente eu não achei nenhum versículo que pudesse... porque, tipo assim, o homem não tem o poder de se perdoar em si mesmo, ele só é capaz de se perdoar através de Jesus. Mas aí, eu li João 3,16. João 3,16, que é o nosso texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, pensa nisso agora. Se de tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, que é, de repente, trazer a ideia e ao nosso coração que nós precisamos e podemos nos perdoar sim, eu quero que você pense nisso que Jesus fez por mim e por você. Ele te amou de tal maneira que agora, você não entender que pode se perdoar, você vai querer anular isso na sua vida. Então, pelo amor que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, se perdoe, meu querido. Aleluia, Deus, Ele está pronto a nos receber, pronto a nos levar nesse lugar de perdão, de misericórdia, de graça. Mas aceite isso no seu coração. Entenda que o amor de Deus ele é muito maior do que qualquer pecado ou de qualquer ideia que nós possamos gerar sobre nós mesmos a fim de não nos perdoarmos. Então, eu vou passar aqui, falta 2 minutos, nós vamos vamos orar, não vai dar para a gente falar sobre essa questão,
Mas é importante você se perdoar. É importante você entender isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, essa é o nosso Indo à Mesa, que tratou hoje sobre a graça de Deus, sobre o arrependimento, sobre o perdão de Deus, o perdão do próximo e perdoar a si mesmo. E eu quero dizer para você que pense e tire as suas próprias conclusões sobre tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. Vá para a palavra de Deus, que ela vai falar com você. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai produzir fé no teu coração para tomar a decisão certa. E a decisão certa é sempre se decidir por Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer a todos aqui, quero agradecer a todos que junto conosco nos ajudamos a fazer mais essa transmissão, ao Rafa, a Pri que está aqui, Fabiano que está aqui com a gente também. E o pastor vai estar orando para que essa graça, para que esse Espírito Santo, ele venha nos convencer que o amor de Deus, ele nos alcançou. Amém? Pastor, ore por nós em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo que aqui estivemos, nós te louvamos por toda a palavra, ó Deus, que foi ministrada, não só aos corações dos ouvintes, mas também aos nossos corações. Nós refletimos um pouco mais e entendemos o teu amor por nós de alguma forma, Senhor, e recebemos esse amor, recebemos o teu perdão. Queremos ter sempre um coração arrependido, um coração formatado pelo Senhor, e nós te louvamos, ó Deus, que essa palavra, que tudo que foi dito caia no entendimento daqueles que ainda não entendiam, e que nessa noite possam tomar uma decisão por ti, possam entender a situação em que estão vivendo, possam entender que só o Senhor Jesus salva, só o Senhor tem esse poder, porque só o Senhor morreu, só o Senhor ressuscitou, o Senhor ainda é o único que não está mais no túmulo, o Senhor está à destra do Senhor e enviou o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa hora, querido Espírito Santo, esteja falando em muitos corações, convencendo, trazendo para o teu reino, para a tua glória, salvando a muitos, e que nós também possamos entender esse perdão e nos perdoarmos uns aos outros, ó Deus, porque está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor seja conosco, seja com cada um de nós, esteja cobrindo-nos, ó Deus, de graça, com teu perdão e com teu amor, e que seja concedida a cada um que está ao alcance desta live em nome de Jesus. Obrigado por todos, que o Senhor permaneça conosco, nos dê uma noite abençoada, debaixo da paz do Senhor, e nós te louvamos e de coração somos gratos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.